Olá, gente, tudo certo? Boa tarde. Para quem está aqui no estado de São Paulo, são 18 horas, horário de Brasília. Quem está lá no Mato Grosso do Sul, que eu saí hoje de manhãzinha, já ainda são 5 horas, né, da tarde. Mas, enfim, tô aqui para conversar com vocês, né? Que a gente vai falar hoje sobre o manejo da jabuticabeira. Eu quero que seja um papo diferenciado dos meus vídeos, tá bom? Então, como vocês estão junto de mim assistindo, eu quero que façam pergunta. Não precisa simplesmente esperar ou alguma coisa que eu for falando e vocês acham que é interessante complementar, pode complementar. Então, eu acho que é interessante ter esse diálogo, tá bom? Então, perguntem. Tanto é que é por isso que eu coloquei ali no anúncio da live também para tirar dúvida. Se não for só da jabuticabeira, pode ser de outra cultura, de hortaliça, de outra frutífera. Aí fiquem disponíveis esse tempo, fica disponível esse tempo para vocês, tá bom? Bom, a jabuticabeira, como muitos sabem, ela tem o seu centro de origem, né? Especificamente aqui no nosso continente. No Brasil, ela é nativa, tá bom? Tem alguns parentes espalhados aí pelo mundo e um parente próximo que vocês devem conhecer, por incrível que pareça, é a goiaba. Então, se vocês pensar certinho aí na sua cabeça, você vai perceber que o caule da jabuticabeira é muito parecida com a da goiabeira. Porque ela começa a soltar, ela começa a despelar, né? Então, essa característica faz com que seja, né, uma qualidade, uma característica da família. Então, a goiabeira tem essa característica e a jabuticabeira também, certo? E a jabuticabeira, hoje, tem catalogado cerca de 30 espécies que faz parte da família, certo? E isso é interessante porque consegue dar para as pessoas que trabalham com melhoramento genético, é muito importante ter essa quantidade de espécies para poder trabalhar com melhoramento genético. Ah, Érica, mas que raio é melhoramento genético? Antes de tudo, melhoramento genético usado nas frutíferas, hortaliças e no caso a jabuticabeira, que existe alguns estudos que tentam fazer com que ela produza diversos tipos de tamanhos de frutos, grandes, mais miúdos e assim por diante. Só que um melhoramento genético de fruticultura demora muito tempo para sair no mercado uma variedade, uma cultivar. Porque imagina, uma jabuticabeira de semente, ela vai levar aí pelo menos 10 anos para começar a dar fruta. Então imagina, lá atrás o pesquisador, tá, fecundou ali umas flores, enfim. E aí dessas flores vai sair a semente e vai plantar para ver qual que é a característica da semente que cultivou. 10 anos depois, ele só vai completar a avaliação quando você tem a produção, ver quantidade de fruta, sabor da fruta, ver a parte de característica visual, enfim, essas coisas chatíssimas aí e muito cheio de blá 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 que envolve o melhoramento. Então, o melhoramento não tem nada a ver com transgênico, tá, gente? Então, se alguém aí falou que viu alguma coisa de transgênico, não tem, tá bom? Melhoramento genético é o cruzamento que faz entre espécies ou espécies dentro da mesma família para que ela possa ter filhos, sementes e plantar essa semente e ver qual que é a característica desse cruzamento. Se deu característica boa, né? No caso é o quê? Você pode multiplicar ele através da enxertia. Tanto é que muitas pessoas falam: ah, Érica, eu fiz a minha muda de jabuticaba, tá aqui no meu sítio ou no meu quintal,
mas ainda ela não produziu desde então. Faz uns 5 anos que ela está aqui e ainda não frutificou até agora. É porque todo ser vivo, mamífero ou vegetal, ele precisa passar pelo período juvenil. O que é período juvenil? É passar, que nem nós somos. Nascemos bebê, aí temos a infância, aí depois tem a pré-adolescência e na adolescência que começa a iniciar a maturidade reprodutiva. E é onde já tanto o sexo masculino e o feminino ficam aptos para reproduzir. Isso acontece com qualquer um ser vivo, nós e as plantas. Então, dessa forma, o que precisa? Nós temos que esperar essa fase chegar nas plantas para aí sim conseguir aproveitar a maturidade reprodutiva. Só que, para e pensa, numa jabuticabeira que já tem datado plantas quase que centenárias, né? Principalmente nos lugares assim mais isolados, que não tem tanta interferência do ser humano. Então, nós podemos encontrar frutíferas nesse porte. Porém, como ela é muito visada pelos animais e aves para alimentação, não consegue chegar numa idade muito avançada, porque ela acaba sendo desgalhada, os animais sobem pelos galhos para poder, então, consumir seus frutos. Aí acaba reduzindo a vida útil da planta. Entendeu? Então, dessa forma, o que é interessante vocês entenderem? Com a enxertia, a gente já sabe que o melhoramento genético demora para apresentar resultados, porque é um trabalho de décadas, tá? Isso, principalmente em fruticultura. Na hortaliça já não, porque nós temos a hortaliça que leva 3, 4 meses para começar a produzir. Então é mais fácil lançar variedades cultivares, etc. no mercado, porque o período é mais curto. Então dá para avaliar alguns anos, não décadas, e assim conseguir ter uma variedade nova no mercado. Já no caso da jabuticabeira enxertia, que seria o quê? O enxerto, que é o cavaleiro, quer dizer, ou é aquela parte na qual nós vamos colocar no porta-enxerto, que muitas vezes a gente pega a espécie ou variedade mais rústica, tá? Que seria rústico? Na agronomia, rusticidade nada mais do que fazer com que a planta seja bruta e ela consiga suportar grande temperatura, umidade, qualquer adversidade, doença, praga, clima condição de solo, fertilidade, enfim. Então, isso é o que a gente sempre usa de porta-enxerto, principalmente aquelas que suportam um solo mais pobre, um solo muito encharcado ou um solo muitas vezes com pouca água. Então, tudo isso é avaliado para a gente colocar como porta-enxerto, tá bom? O enxerto em si é o que vai ter característica do fruto, quantidade, produtividade, safra. Quanto maior tempo produzindo fruto, melhor, e assim por diante, entendeu? Então, são características que tem que ser avaliada, aproveitando já que existe cerca de 30 espécies dentro da família da jabuticabeira, como uma delas, no caso, é um parente um pouco distante, é um primo, mas é parente, que no caso é goiaba, nós temos dentro da família próxima da jabuticaba essas variedades, essas espécies que podem ser trabalhadas no melhoramento genético. Isso é muito importante e serve para mostrar a vocês que a maioria das pessoas acabam perguntando o motivo pelo qual muitas vezes não tem uma diversidade de cultivar variedades
ou algumas espécies diferentes de jabuticaba no mercado, ao ponto que tenha um certo rendimento produtivo, porque o melhoramento genético para fruticultura demora muito, tá? Mas, como muitas pessoas sabem, existe aí a grande maioria das pessoas que tem no sítio, que tem sítio ou um quintal grande, sempre acaba produzindo, né? Tendo no seu quintal um pé, não é verdade? Então é muito agradável, é um fruto muito saboroso, dá para fazer geleia, dá para fazer suco, conheço gente que faz licores, vinagre de jabuticaba eu já vi. Então assim, existe diversos tipos de produtos que você consegue fazer com a jabuticaba sendo o ingrediente principal. E é um fruto que a grande maioria das pessoas gostam. Só que tem aquelas espécies que as pessoas não conhecem. Por exemplo, a jabuticaba branca, que nada mais é uma jabuticaba que não amadurece, ela fica verde, mas é saborosa também. Essa não é tão difundida, porque as pessoas quando olham aquele fruto verde, acham que ainda não está bom no ponto para comer, não está gostoso o suficiente. Quando a gente vê um frutinho de jabuticaba lá no tronco, né, já escuro, avermelhado para preto, aí você vai lá e colhe e come. Agora, uma jabuticaba verde, então essa espécie não caiu muito no gosto das pessoas. Por isso que é muito difícil vocês encontrarem jabuticaba verde. Já essas outras, como a sabará, que é uma das maioria de pés de jabuticaba que eu vejo, é sabará ou híbrida. A híbrida é interessante porque ela acaba fazendo com que a sua produção seja mais rápida. Então, do plantio, na formação, até a idade reprodutiva da planta é mais curta. Então, por isso que é interessante, quem tem a necessidade de um pomar comercial, acaba sendo uma opção muito boa para que o produtor consiga ter rendimento em menor tempo possível. Só que esse tempo não é tão menor, mas já ajuda. Então, vamos pôr uma média de 5 anos. Pode ser que mais, pode ser que menos, mas é uma média de 5 anos, você já consegue começar a colher os frutos da jabuticaba híbrida. Por isso, gente, que eu acho que a enxertia é interessante. É uma forma muito usada na fruticultura para encurtar esse período de juvenilidade, né? Então, esse período que a planta ela se adapta à cova e começa a se desenvolver até a reprodução. Então, a enxertia tá para isso. A enxertia é simplesmente você vai pegar uma estaca, um pedaço de galho vivo, verde, de uma planta que já produziu. E o melhor, se você conhece como que é a produção dessa planta, como é o tipo de sabor, se a jabuticaba é docinha, se é uma planta que encheu o pé inteirinho, ficou todo escurinho o tronco, consequentemente produtiva, é um ótimo enxerto. Que aí, no caso, você pode deixar essa planta como matriz, a matriz das suas estacas que vocês vão trabalhar com enxertia. Então, a enxertia pode usar o quê? Aquele pezinho novinho, né? Que vocês acabaram de semear, é o porta-enxerto. Aí, essa matriz que você selecionou, reservou ela dá frutos saborosos, doces e produtivo. Agradou todo mundo que provou o fruto, então você vai pegar o enxerto, que é um pedaço de galho ainda verde, recém-tirado da planta, e vai fazer enxertia nesse porta-enxerto que vocês plantaram de semente. Aí, conforme ela for se desenvolvendo, como essa parte do enxerto ela já atingiu a maturidade reprodutiva, ela vai conseguir produzir logo que conseguir fazer com que
o porta-enxerto se adapte ao chão, comece a produzir raiz e dessa forma fazendo com que haja a formação de todo o sistema radicular. Então isso é muito interessante, porque vai chegar um momento na qual você vai ter um pomar uniforme. Na verdade, esse enxerto que é oriundo, né, de uma única matriz, o seu pomar vai ser formado por clone. Então, todos os indivíduos, todas as mudinhas do pomar vai ser clone idêntico dessa matriz. Mas prestem atenção que eu vou falar agora, tá? Pomar comercial de fruticultura para jabuticabeira ou para qualquer outra espécie de fruta, eu não aconselho usar apenas o mesmo clone em todos os talhões de produção. Por quê? Pensa bem, se são idênticos, um talhão ali de 100 pés, vamos supor, sei que tem mais, mas 100 pés de jabuticaba já é bastante. Então, vendo esse ponto do talhão, o que vai acontecer? Se entra uma praga ou uma doença ali e começa a se alastrar, todas as plantas têm as mesmas características idênticas. Com isso, o que acontece? Todos vão ter os mesmos sintomas quando atacada pela doença ou praga. Tem algumas variedades, ou até mesmo no caso, nessa reprodução por semente. Então, como a jabuticabeira é fácil de reproduzir, você não precisa ter mais de um pé para conseguir ter frutas. A jabuticabeira não é que nem o abacate. Não sei se alguém viu aí. O abacate precisa ter grupos diferentes para um ser doador de pólen. Então, no caso, a jabuticabeira, ela consegue se autofecundar, ou seja, a flor masculina, né, a parte masculina da flor, ela consegue fecundar a parte feminina da mesma flor. Então, ela consegue ter a fecundação cruzada. Dessa forma, um pé de jabuticaba consegue sim formar frutos. Se não formou, a gente vai falar daqui a pouco por quê, tá bom? Então, pensando nesse ponto, quem for fazer um planejamento para ter um pomar de jabuticaba, tem que tomar certos cuidados, principalmente em não ter o enxerto da mesma matriz em todo o pomar. Tentem variar para que tenha essas diferenças aí em relação à tolerância de doenças e praga. Tem que ter. Vocês nunca perceberam que muitas vezes na mesma família tem algum membro ali dos filhos, por exemplo, tem um que é mais fraquinho, sempre fica mais doente, e outras vezes não tem tanta sensibilidade, a imunidade é maior, né? Sem precisar ficar tomando vitamina. Mas isso é da pessoa, é do organismo. Então, no caso das plantas é a mesma coisa. Numa fecundação, vai gerar várias sementes. Nessa semente vai ter um punhado que vai ter uma resistência maior, uma imunidade maior, e vai ter um punhado que vai ser mais franzino, que não vai ser tão imune, não vai ser tão produtivo. Então, vai ter uma mistureba aí. Porque a genética é isso, é uma loteria. Na hora que juntar indivíduos da mesma espécie para se cruzar, você não sabe direito o que vem. Às vezes puxa uma característica lá do antepassado e o filho e o que foi gerado nesse cruzamento vai apresentar a característica, tá bom? Então, por isso que qualquer um vão trabalhar com pomar, ótimo. Mas garanta que os talhões sejam de matrizes diferentes, tá bom? Desculpa. Para quê? Para que você possa fazer com que haja uma doença e essa doença não dizime toda a fazenda, todo o sítio, certo? Então, pensa bem nessa parte
antes de vocês começarem a investir. E muitas vezes procure comprar de viveiros diferentes para não correr esse risco. Viveiros com renome, etc., mas de localidade diferentes, porque daí você consegue garantir que cada viveiro vai ter a sua matriz. Então você vai chegar uma hora que essa doença pode não afetar todo o pomar, pode deixar ela um pouco mais com sintomas mais fracos, tá bom? Então isso é um ponto importantíssimo. Não serve só para jabuticaba, serve para qualquer tipo de fruta, ok? Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, já vai perguntando. Não precisa ficar esperando eu dar esse tempo, porque senão a gente deixa lá para o final. Vixe, esqueci que ia perguntar para a Érica. Ah, lascou, né? Ou deixa anotado, se for o caso. Vamos lá. No caso da jabuticaba, já tem várias pessoas que cultivam ela, tá? Existem fazendas com centenas e centenas de pés já produtivos. Tanto é que alguns anos atrás, uma vez eu vi uma reportagem de um dono de um pomar de jabuticaba e falava que se tivesse uma pessoa que conseguisse comer um único fruto por pé sem ficar satisfeito e terminar de comer um frutinho de cada pé do pomar inteiro, ele não ia cobrar pelo fruto que foi consumido. Poderia até colher mais e levar para casa sem pagar. Ninguém conseguiu fazer isso, porque, se não me engano, ele tinha centenas de pés de jabuticaba. Então, imagina um indivíduo lá andando pé por pé, pegando um frutinho por vez, andando já a fazenda inteira, além de ficar cansado, fica com o bucho cheio. Eu não lembro se na ocasião falou se podia ser só sem ser o caroço ou engolir com o caroço inteiro, mas eu acredito que deve ser engolindo o caroço inteiro. Eu, na verdade, eu confesso que eu não engulo caroço, eu tenho medo de ficar preso ali dentro e não sair mais. Mas enfim, né? Vamos tocar o barco. E aí, até hoje, ninguém conseguiu fazer essa proeza. Então, significa que o cara tem muitos pés de jabuticaba na fazenda. Só que isso me marcou por causa dessa curiosidade, porque nunca ninguém conseguiu sair de lá sem precisar pagar esses frutos que comeu e ainda levar mais um tantão para casa sem precisar de pagar. Olha isso, não seria bom? Já vi gente fazendo a mesma coisa num plantio de morango. Eu não sei como que foi a codificação, mas de cada pezinho a pessoa podia ir comendo um frutinho. Se ela conseguir comer um frutinho de morango de toda a produção, poderia, sem precisar pagar o que comeu, né? Ou não lembro se poderia comer, mas se puder, o que quisesse levar para casa teria que ser pago. Eu lembro também que a pessoa ninguém tinha conseguido fazer essa proeza nesse cultivo aí de morango. Mas enfim, são curiosidades doidas aí que eu acabei de lembrar e resolvi contar para vocês. Em relação ao cultivo, a jabuticaba vocês têm que pensar exatamente o que vocês vão querer dela. É um ponto que eu sempre bato na tecla para vocês me falarem. Por quê? Se vocês vão fazer o cultivo de jabuticaba comercial para fruta in natura, ou seja, simplesmente colher, colocar numa embalagem e vender, vocês têm que pensar no mercado que vocês vão colocar esse fruto. Porque qual que é a durabilidade de uma fruta de jabuticaba assim que você tirou do pé? Não é muito alta. Vamos colocar aí num dia fresco, ele possa durar 4, 5 dias. Fresco, sem ser aquele calor escaldante. Aí o metabolismo dela pode diminuir porque a temperatura não está tão alta. Mas aonde você vai vender? Quantos quilômetros vai ter do seu sítio até o seu consumidor? Você vai vender para os seus vizinhos lá na roça? Você vai vender para quem? Quem é que vai realmente poder ter acesso a essa fruta in natura? E claro,
a fruta in natura, eu prefiro, como todo mundo já deve ter ouvido, eu prefiro fruta in natura porque você consegue consumir integralmente todos os nutrientes, tá? Até que a Adriana tá perguntando os benefícios aqui. É esse ponto que eu quero falar. Ele também tem vitamina C, pela coloração da casca roxeada para preta, vermelha, bem escuro. O que vocês acham que ele é rico? De antioxidante. Então, tudo que tem cor forte, todas as frutas que tem essa cor forte, nas cascas principalmente, ela vai fornecer uma grande quantidade de antioxidante, tem uma grande quantidade de flavonoide, antocianina, beta-caroteno, carotenoide. Ai, lá vem a Érica com esses palavrão falando coisa estranha. Não é isso. É que a gente é o que come. Então a jabuticaba, tem muita gente que acaba desprezando as cascas. Então se você despreza a casca, bate no liquidificador. Bate no liquidificador, faça um sucão, peneire aquele bagaço mais grosso e beba. Porque dessa forma, o que pode ajudar vocês? A poder consumir esse antioxidante, a consumir o beta-caroteno, o carotenoide, flavonoides, os fenóis, tudo isso acaba ajudando na nossa imunidade, acaba controlando radicais livres, que eu já falei sobre isso uma vez, mas eu repito novamente. Os radicais livres são todo aquilo que vai resultar uma oxidação. Então, ele causa envelhecimento precoce. Aquelas pessoas que muitas vezes precisam ficar passando muito creme no rosto para não ficar com ruga, também poderia consumir mais antioxidante, que nada mais é todas essas substâncias aí que eu falei que a jabuticaba tem. Além de ser doce, saborosa, muito agradável, por sinal, eu adoro. Se eu tenho um pé de jabuticaba, já vou perguntando se pode pegar um punhado de bastante. Não, tô brincando. Mas assim, eu sempre peço para comer um tanto ali. E é bem agradável, entendeu? Então, essa da poda, a poda geralmente é quando não tem flor, tá? Então, passou aquele período produtivo, terminou a colheita, vocês não observaram mais a outra florada, aí vocês podem efetuar a poda conforme ela for se desenvolvendo. Por que é importante fazer uma poda na jabuticabeira? Mas eu já falo uma coisa, é uma ação que quase ninguém faz. Quem é que vocês conhecem que poda jabuticabeira aí? Quase ninguém. Todo mundo acha que só pelo fato dos frutos virem nos troncos não se pode podar. Pelo contrário, gente, a gente tem que podar a jabuticabeira para permitir a entrada de luz. Com mais luz, lembra que eu falei para vocês? Eu vou repetir porque eu gosto de sempre fixar isso na cabeça. O tronco de uma árvore tropical, que a jabuticabeira é uma árvore tropical, é uma frutífera tropical. Ela, quando atinge, tá? Quando a luz do sol atinge os seus troncos, incentiva o quê? A formar botão floral. Se forma mais botão floral, o que vou ter daqui a algumas semanas? Frutificação. Então, gente, se vocês forem ver e pensar, compara, observe um pé de jabuticaba, onde a copa é tão fechada, tão cheia de folhinha, os galhos são tão juntinhos, vê se ela consegue frutificar tão bem. Florescer de ficar aquela coisa mais linda, toda branquinha. Entendeu? Já não dá para fazer isso. Por quê? Porque precisa de luz. Por isso que a poda é uma condução muito importante. Para permitir entrada de luz, esse é o primeiro da lista. Tá? Segundo, para facilitar o controle de doença, porque se eu tenho vários galhos ali, um em cima do outro lá, tudo fechadinho assim, ó, praticamente um encostando no outro, as doenças vão começar a se multiplicar com mais facilidade.
Agora, se for uns galhos um longe do outro, onde tem a troca de ar que acontece entre esses galhos aqui e troncos, né? Faz com que a disseminação de doença não seja tão grande. Alguém já viu um fungo andando? Ninguém viu, nenhuma bactéria. Não dá para ver. Qual que é o veículo de disseminação de doença? O ar. Se o veículo de disseminação de doença é o ar e tudo que encosta, então, por exemplo, vamos supor, eu como agrônoma vou em vários locais. Se de repente eu vou num sítio na qual tenha uma praga ou se não uma doença e eu percebo só depois, né? E aí eu vejo que acabo ficando suja de alguns esporos, alguma coisa. Eu principalmente no caso acontece comigo muito em oídio, tá? Então quando eu vejo que eu vou numa roça que tem muito oídio, que é aquele fungo branco que tá bastante no quiabo, eu evito na próxima visita que eu for fazer naquele dia de entrar na roça. Eu fico distante. E eu aviso o produtor, falo, olha, não vou até lá, porque eu fui numa roça e estava com uma muita alta infestação de doença. Então eu não vou entrar lá, eu vou olhar aqui de fora, tá bom? Tá bom. Então é questão de consciência, sim, só que a disseminação a gente não enxerga. Então, já que é o vento que transporta a maioria das pragas e doenças, então quanto mais distante for esses galhos e ter mais por onde caminhar, né, o vento entre eles, deixar arejado, ajudar na troca de ar, menos infecção por fungo e bactéria eu vou ter, certo? Poda tem que fazer sim, é que nem eu faço algumas capacitação de poda e falo, produtor que for fazer a poda no dia, você antes de sair de casa, você pega seu coração, bota numa caixinha, aí fecha a caixinha e guarda, para você pegar mais tarde, porque senão começa a dar muita dó. Tem um monte de gente que eu conheço que não faz poda porque fica com dor. Mas Érica, tá bonito. Aí às vezes passa o período de poda, tem algumas flores. Ah, Érica, tá cheio de florzinha. O que eu faço? Não, gente. Tira seu coraçãozinho assim, ó. Bota ali guardadinho e pega depois. Porque senão ninguém tem coragem de podar nada nessa vida. E é o que eu mais vejo é isso, né? Mas tem que ter, porque faz bem para a planta. Então, se vocês pararem e analisar esse ponto em fazer bem, tirar ramos que causam sombra. A jabuticaba tem que produzir e o incentivo da produção é luz do sol. É aquela luminosidade do sol. Então, conforme ela for se desenvolvendo, deixa aquelas pernadas espaçadas uma da outra. Se já for uma jabuticabeira já velha, que nunca passou por poda nenhuma, tira aqueles ramos secos, que sempre acaba tendo, faz uma limpeza, que eu sempre falo que seria uma limpeza sanitária, porque esses ramos secos aí pode transmitir alguma coisa que tenha provocado até a morte do ramo, então é melhor evitar, certo? E ainda você vai tirar o excesso desse tronco, mas é tronco, gente, não é galinho, você não vai podar galinho. O que vai dar mais sombra? O que vai fazer mais abafada? É só folha? Não, não é só folha. O tronco também vai fazer isso. Então, deixa guardado o seu coração e procure. Por exemplo, vamos supor, eu tenho a bifurcação aqui. Esse tronco tenho que eliminar. Aonde eu corto? Aqui em cima? Não, aqui embaixo. Você vai eliminar o tronco e toda a sua ramificação. Então, é aqui que corta, tá? Ai, meu Deus do céu, vou fazer isso, vai. Pode ficar tranquila que ela consegue brotar. E aí, se a Kiena não conseguir ver a possibilidade de brotação, ela vai incentivar a esse tronco que ficou. Então, se esse saiu, esse tronco ficando, ou os demais, por exemplo, vamos supor, esse tronco aqui tá no meio atrapalhando, eu tiro ele, esses dois aqui que ficou,
ele vai começar o quê? Aí dedinhos, deixa eu controlar os dedinhos. Esses aqui vai começar a ramificar, a ter outros ramos. Por esse motivo que a gente tem que podar. Só que para isso a gente tem que deixar o coração de lado, não ter dó. E quando fizer a poda, por exemplo, eu cortei esse aqui, não tá mais, ou esse, vocês têm que passar a pasta bordaleza. Pasta bordaleza, tá? O que é pasta bordaleza? Gente, vocês vão pegar aí numa quantidade aí de em torno de 5 litros d'água, tá? Vocês vão pesar 200 gramas de cal e 200 gramas de sulfato de cobre. 200. Pega 2 litros, mistura e dilui o cobre separado. Os outros 2 litros, mistura e dilui o cal virgem. Cal virgem, aquele de construção serve, tá? Ah, América, eu não acho cal hidratado. Não precisa. É cal virgem mesmo, de construção, que o pessoal usa até mesmo para pintar sarjeta, para ficar branquinho. Diluiu bem os dois, junta, mantém a mistura e completa o volume para 5. Então, por isso que 1 litro fica para fora. Porque daí você tem que completar o volume para 5. Vai formar uma tinta grossa, azulada. Aí você vai pegar e pincelar bem aonde fez o corte. O que vai resultar isso? Ele previne doença, porque é uma ferida. Quem é que cortou o dedo aí e nunca teve uma infecçãozinha? Por isso, entra bactéria e fungo do ar. Então, você passa a pasta bordaleza, tu pincela aqui para evitar a entrada de doença. E ainda ajuda a cicatrização, tá bom? Então, que nem muitas pessoas às vezes fazem uma poda aí numa frutífera, e aí não é somente poucos galhos e ramos que acabam cortando e fica muita coisa você passando pincelada por pincelada. Então aí o que eu faço? E falo para eles, então, ao invés de vocês ficarem pincelando, pega e pulveriza a cal da bordaleza. Pulveriza em todas a planta, principalmente então foca naquela região que sofreu mais poda, para que pelo menos tenha na concentração de cal da bordaleza para pulverizador o contato com cobre. Aí vocês conseguem a cicatrização sem alastrar a doença e ainda consegue fazer com que tenha, como que eu posso falar para vocês? Uma imunidade, acaba imunizando aquele local para qualquer tipo de infecção, né? E cicatriza, fica bonitinho. Até mesmo a água da chuva não apodrece, porque se você cortar certinho, inclinado para a água escorrer, aí passando a pasta bordaleza ou a calda, ela vai limpar mais ainda, entendeu? Então, por exemplo, no caso da poda, vocês podem sempre esperar o término, tá? Da produção. Só que se for um pomar bem nutrido, que tem uma hidratação no período ideal, você pode fazer um período ali mesmo com flor. Não vai ter jeito, tá bom? Mas uma vez ao ano apenas é o suficiente no caso da jabuticaba. Aqui tá falando sobre... Então, esse negócio de deixar a água, né, que a Adriana tá falando aqui, é necessário sempre deixar a água no pé, é crendice ou é bom mesmo? Na verdade, qualquer frutífera, ela precisa de muita água. Porém, contudo, entretanto, todavia, tudo o que é demais faz mal. O que muitas pessoas na roça faz é o quê? É levar a água, né? Quando é um cano ali do tanque de lavar roupa, tá? Só que a dona de casa, ela não lava roupa todo santo dia. Vamos colocar aí
no máximo uma vez por semana. Só que é uma quantidade grande que vai indo ali, escorrendo até o pé de jabuticaba, não é verdade? Então, assim, o excesso demais faz mal. Então, se é uma atividade doméstica que faz em casa, de deixar escorrer aquela água dia e noite, dia e noite, dia e noite, pelo amor de Deus, vai começar a dar, ocasionar o quê? Doença de solo. É um excesso de água, encharca tanto que as raízes começam a apodrecer. Porque qualquer frutífera de clima temperado, tropical, qualquer frutífera, seja de que clima ela não tolera solo encharcado, úmido demais. Ao contrário do manacubio, do camu-camu, que é da floresta amazônica, que eles gostam muito de umidade, muito, aí é um caso à parte. Agora, no caso de jabuticaba, goiaba, essas frutíferas comuns, já não podemos exagerar, tá bom? Pode ter uma irrigação? Pode ter. Então, você faz uma irrigação a cada 2, 3 dias, deixa uma matéria orgânica bem incorporada no solo, uma cobertura para não deixar desidratar o chão, porque o solo nu, sem nada, ele tem uma facilidade muito grande de evaporar. Então, dessa forma, acaba fazendo com que ela perca muita água e aí o desempenho cai lá para os pés, tá? Outra pergunta aqui. Essa moça tá curiosa, tá querendo virar produtora de jabuticaba, tô achando. Mas aí, muito obrigada pela participação aí. Na verdade, o que deixa doce em qualquer frutífera não é açúcar que eu coloco no pé, não é nada disso, tá bom? Mas simplesmente é a adubação de forma correta. Então, gente, se você não tem o pomar ainda, vai começar do zero. Que é a primeira coisa que eu sempre falo para vocês fazerem no solo, antes de colocar qualquer grãozinho de adubo no chão? Análise do solo. Sem a análise do solo, você não consegue saber que de racho que tem dentro da terra. Se ela tem uma quantidade boa de matéria orgânica, fósforo, potássio, todos os micronutrientes, como é a característica do solo, se ele é muito arenoso, muito argiloso. Então, isso tudo a gente consegue ter com a análise do solo. Sem essa análise, o agrônomo não consegue adivinhar qual é o teor de cada nutriente na terra só de bater o olho. A gente não desenvolveu visão raio-x, mas tem uns colegas que conseguem no chutão. Mas na realidade eu não gosto de fazer uma recomendação no escuro. Eu já falei isso a vocês. Por quê? Primeiro, quem vai adquirir o nutriente, o adubo, não sou eu, é o produtor. Então eu tenho uma responsabilidade muito maior ainda, tá? Então o dinheiro está sendo do bolso dele. Se eu faço no chutão ele aplicar mais do que ele precisava, ele pode ainda correr o risco de perder a cultura e ainda teve um prejuízo financeiro de ter gasto mais. E se por menos, quando a gente aplica menos adubo, é menos pior, porque a gente sempre vai trabalhar no nível mais baixo de eficiência da cultura. Já que ele gastou uma quantia de valores, então assim, às vezes eu falo para a pessoa, é melhor do que nada. Mas a gente não trabalha com baixa eficiência. Se o produtor ou a produtora está se dispondo a plantar e colher aquilo que for produzido, ele quer o máximo que a planta possa oferecer, não é verdade? Então, por que eu vou fazer o produtor trabalhar só com menos, sendo que tem uma faixa ideal que a gente consegue melhorar a eficiência produtiva? Por isso que eu não gosto de chegar num lugar e fazer um chute. Eu até falo para a pessoa, desculpa, mas o máximo que eu posso falar para você jogar aí, que eu sei que não faz mal, é matéria orgânica. Palhada, folha, esterco, compostagem. Fora isso, o adubo químico,
Não posso me arriscar. Eu acabo nem dando muito pitaco em relação a isso. Por quê? Por causa dessa delicadeza. Eu não posso pegar e ficar brincando com um recurso financeiro que não é meu. Então eu sempre tomo cuidado quando chega nesse quesito de dinheiro, entendeu? Mas aí, voltando na parte de adubação, vamos já aproveitar essa parte. O que faz deixar doce é o uso do potássio. Quem me acompanha sabe, é um nutriente que faz parte da característica pós-colheita. O que acontece depois que nós colhemos? O fruto vai para o consumo. Então, essa característica tem que ser preparada antes. Tem um monte de gente me procurando, fala, Érica, eu quero cuidar bem dos meus pés de fruta, porque de fim de ano é a época que elas produzem. Então, nós temos que começar a cuidar da planta quando? Junho, né? Agosto, outubro, uma adubação a cada 2 em 2 meses, em cima de recomendação da análise de solo certinho. Então, tá trabalhando 2 em 2 meses, em torno de uns 6 meses, 4 no máximo, antes da produção em si. Por quê? Porque dessa forma eu consigo fazer com que a planta consiga absorver esse nutriente, ela seja distribuída para onde realmente precisa, e quando for no momento de sair a flor e a frutificação, o nutriente já está ali pré-disponível no solo, porque a planta vai absorvendo pouco a pouco. Então, esse preparo para a produção é feito antecipado. Não é porque daqui a um mês vai ser a produção de jabuticaba. É a safra, é onde vai começar a ter bastante flor, etc, etc. Você acha que 30 dias, uma planta aí que leva, sendo enxertada, na média, 5 anos para começar a dar fruto? Você acha que é rápido esse preparo? Em um mês é o suficiente? Não é. Então nós temos que ter um trabalho antes, um planejamento anterior. Então tudo que a gente vai colher no futuro é algo que nós vamos investir nesse cuidado lá atrás para poder colher hoje. Entendeu? Na agricultura é assim. E o tempo não é nosso, não. Porque se dependesse de mim, se eu coloco adubo hoje, eu quero que ela produza amanhã. Não é assim que a gente pensa? Mas não é assim. Infelizmente não é. Então, na jabuticabeira é dessa forma. Ela também precisa ser corrigida, o solo. Então, a jabuticabeira tem que ter um solo corrigido em relação à acidez. Tá? O pH tem que ter uma saturação de base de 70%, que é a grande maioria das culturas de fruta, hortaliça e alguns grãos, eles sempre têm que trabalhar com um pH próximo da neutralidade para que a planta consiga absorver tudo que tem de bom, entendeu? Então, assim, que nem, por exemplo, no caso, a jabuticabeira, ela vai ter uma plena absorção de tudo que vocês colocarem. Então, se eu adubo e ela não absorve, não adianta eu adubar, certo? Então, eu tenho que ter um preparo do solo muito bem feito e a correção da acidez também tem que ser feita na mesma medida, com o maior cuidado possível e em cima de análise do solo, tá bom? Então, a gente não tem como fazer milagre nesse ponto. Então, análise de solo, mais uma vez e sempre, eu vou frisar, é o primeiro passo para qualquer planejamento. Então, segundo passo, aonde vai vender essa jabuticaba? É in natura? Vocês têm condição de processar? Vai fazer licor, geleia, suco, polpa. O que vocês vão fazer com a jabuticaba? Porque quando ela está na safra, não produz de pouquinho, produz de muito. Vocês conseguem deixar para os passarinhos e ainda para os pessoal aí que às vezes vai visitar vocês aí em casa, levar um tanto.
Então é uma coisa que vocês têm que pensar. O que eu vou fazer com essa quantidade grande? Vai virar esterco? Vai virar compostagem? O que vai virar isso aí tudo? Entendeu? Então nós temos que pensar nesse ponto. Primeira coisa, análise de solo. Segunda coisa, aonde eu vou vender? Porque a análise de solo vai servir para qualquer cultura. Então, se vocês determinar que o que vocês escolheram não dá certo, porque não vai ter mercado, a análise já está feita, meio caminho andado. Então, dessa forma, é um ponto que eu quero que vocês pensem. Pensem muito bem antes de começar a produzir. E se for fazer teste, faça teste com poucos pés, tá? Não faz teste com um monte, 1000 pés. Ainda mais que 1000 pés de jabuticaba, haja espaço. Porque fruticultura é em torno de 5 a 6 metros de espaçamento entre plantas e linha. Então, esse ponto tem que ser bem analisado. Não dá para vocês fazer teste de um monte de coisa, de uma baciada de coisas, tá? Então, vamos fazer teste com poucas plantas para poder verificar se consegue consumir tudo que é produzido. Aqui tem o Universo Agrooficial me dando boa noite. Eu desejo para você também uma boa noite. Obrigada por estar vendo o meu vídeo, né? Não posso deixar de falar isso. Para todo mundo que já entrou. Gente. Anne Oliveira, oi. A Lidiane também, boa noite. O Baldo também, boa noite. Vamos ver quem mais. Lidiane, Tatã. Vamos falar boa noite. A Copa Frago, boa noite também. DMD Camisetas, obrigada. Que bom que você gostou da... É uma aula, né? Pode-se dizer, verdade, é uma aula. Carol, oi Carol, tudo bom? Guga, que saudade. Uma amigona minha lá de Botucatu. Ademar, beijo, boa noite para todo mundo. Deixa eu ver quem mais. Luiz, da churrasqueira. Olha, esse é bom, hein? Adoro churrasco. Olha, a tia Tomoko tá aqui também. Yumi, minha sobrinha, olha, quanta gente. Marisa, Raul, Karina, um beijo para todo mundo. Boa noite, Carlos. Minha irmã tá aqui também, a Mary, boa noite. Aí agora tem uma sigla, FRS, não sei, mas aí boa noite. Desculpa, não consegui falar certinho, mas vamos voltar lá. Bom, gente, aproveita que vocês estão aqui ao vivo comigo e vai tirando dúvida, não precisa ser só da jabuticaba não, por favor. Pode ser de outras frutas, hortaliça, que vocês tiverem de dúvida, pode mandar aqui. Tá? Senão vai aparecer aqui só a Adriana tem dúvida aqui. Vixe Maria. Eu acho que ela vai virar produtora, a rainha da jabuticaba. Mas enfim. Bom, vamos lá voltando. Então dessa forma, nós temos que ter esse tipo de cuidado, tá bom? Tudo que a gente for trabalhar tem que ter uma certa delicadeza e planejamento. Mesmo porque... Por mais que uma planta não fale, não berre, não brigue, não pede socorro, não diz que está com fome, ela vai demonstrar todos esses sintomas que eu falei através de cor de folha, aborto de fruto e flor, entendeu? Então, tudo que acaba não tendo grandes, como que eu falo, reação em relação à produção, vai ser um efeito do que a gente faz. Então, por exemplo, tem jabuticaba que não tem frutificação. A planta, ela só vai segurar flor e fruto se tiver condição de nutrir. E se ela não tiver condição de nutrir, vai ser uma ou duas frutinhas apenas. Não vai ser aquela quantidade grande. E sem dizer que todas as fruticulturas é bianual. Se um ano ela tem uma grande safra, uma grande produção, muito de tudo, esse ano seguinte ela já vai ter uma produção mais amena, com menor quantidade.
Porque no ano passado ela se exaustou de tanto produzir, ela gastou energia, ela processou, ela metabolizou, seu sistema fisiológico bombou a 1000 para poder dar essa quantidade gigantesca de fruto. Então isso a gente tem que levar em consideração. É um tempo dela, da mesma forma que quando a gente trabalha muito um dia, no dia seguinte a gente fica meio capenga, né? Consegue trabalhar assim, mas nem tanto, fica meio capenga, meio zureta, o tico e teco começa a não assimilar direito as ideias. Então, isso acontece com a planta, não vem pensando que não vai ser. Na horticultura, às vezes tem gente que fala para mim, Érica, minha plantação, semana passada colhi bem, só que essa semana já não teve a mesma quantidade. Mas é claro, teve um boom de produção e de repente fez um gasto de energia gigantesco. Aí na semana seguinte diminui até ela se recuperar de novo. Então vai, né? É um sobe e desce. Isso é a natureza, acontece. Então nós temos que respeitar a fisiologia do que vocês estão trabalhando. O tempo não é nosso, é da cultura. Por favor, é da cultura, tá? Deixa eu ver outras perguntas aqui. Jabuticaba dá para congelar sim. Vai depender também da finalidade. Então, se quiser fazer polpa, já despolpa, põe em pacotinho e congela. Agora, se de repente for fazer uma geleia, ai meu Deus, Érica do céu, tá saindo um monte de jabuticaba, só que se eu não guardar para processar aos poucos, eu vou ter que fazer 24 horas doce aqui por dia. Não vou dar conta de consumir toda a matéria-prima. Então, se vocês têm espaço, congela. Bota ali nos sacos. É que, na verdade, o ideal, não é o que é o real. O ideal, nós temos ultra freezer. O que é um ultra freezer? São freezers que têm temperatura muito menor do que essa comercial que a grande maioria das pessoas tem em casa. O ultra freezer chega a menos 80, menos 100 graus Celsius. Então, se você coloca ali um pacote, só que não pode estar muito gordo, que nem, por exemplo, vamos supor aqui, ó. Eu tenho um pacote que nem esse algodão aqui, tá? Esse algodão aqui eu tenho pacote, só vou fechar aqui a marca, que não vou fazer propaganda de ninguém, né? Então eu tenho esse pacote que é gordinho. Você concorda comigo que ele, para congelar até lá no miolinho desse pacote, ele é gordinho, vai demorar mais. Mas, se eu pegar e achatar ele, aproveitar que ele é um algodão. Então assim, ó, se eu achato ele desse jeito, ó, você não concorda comigo que ele vai congelar mais rápido? E uniforme. Então, isso também é um pulo do gato. Outra coisa, esse pacote aqui, imagina um em cima do outro. Aí vai um pacote, outro pacote, um em cima do outro. Vai virar uma massa só, um corpo único só. Então, tem que ter um espaçamento entre um e outro, né? Então, gente, como que eu vou fazer isso? Aí, para quem só trabalha com isso, que tem um freezer só para isso, o que eu recomendo? Faz prateleirinhas, tipo aquelas gaveteiras de padaria. Quem viu logo cedo de manhãzinha, quando vai pegar aquele pãozinho quentinho, crocante, logo cedo, aí o padeiro vem com aquele carrinho e um monte de bandeja de pão. É mais ou menos aquilo que vai fazer no freezer. Porque eu tenho espaços, vamos supor que isso aqui são os andares, tá? Os andares dessa prateleira. Então, aqui no meio, ele vai percorrer todo o ar gelado, entendeu? Até congelar tudo. Então, com esse espaço para o ar gelado passar entre uma bandeja e outra, entre uma prateleira e outra, eu tenho um congelamento mais rápido. Ah, Érica, mas por que você tá falando disso? Porque eu já vi gente congelando saco de jabuticaba mesmo, tá? Saco de 5 quilos, 2 quilos, fechadinho assim, pôs lá e colocou no freezer. Ficou ali semanas, congelou.
atingiu o objetivo. Só que o meio que demorou mais para congelar começou a apodrecer. Teve a parte do miolinho ali apodreceu, fermentou um pouquinho, sabe? Aquele cheirinho de fermentadinho, porque ele demorou mais. Ele ficou mais quente, porque tinha uma camada de jabuticaba em volta dela, protegendo daquele ar gelado. E aí ali dentro, as poucas bactérias e fungo que sobreviveu, começou a fermentar, consumir aquele material. E o miolo ficou fermentado. Aí ela teve que abrir saco por saco, separar cada miolinho e olha o trampo que foi. Então, para não dar esse trabalho para vocês que vão processar jabuticaba na safra e guardar essa matéria-prima para o ano todo usar, então pense nesse ponto. Tem condição disso? Ou se não, você pode ter um freezer só para as prateleiras. Conforme for congelando, vai colocando um empilhado do outro, porque daí já vai estar congelado. Então empilhe um no outro, um em cima do outro, e ali só deixa estocando. Não é mais fácil? Dá trabalho? Vou ficar mentindo para você que não dá trabalho? Claro que dá, mas funciona. Pelo menos você vai ter uma matéria-prima de qualidade, sem correr o risco dela também azedinha, porque passou do tempo, porque fermentou ali no meio, não é verdade? Então aí pelo menos é um trabalho que vale a pena. E você vai ter jabuticaba pro ano inteiro, para você processar, fazer geleia, licor, fazer doce, fazer polpa, isso, aquilo, outro, tá bom? Apesar que polpa é melhor despolpar e já deixa nos pacotinhos, tá certo? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Como se tratando de todos os tipos, como se trata de uma fruta tropical, tudo que é frutífera tropical adora sol. Ela tolera algum sombreamento em partes. Muita sombra não vai ter luz aonde? No tronco. Sem luz no tronco, o que vai acontecer? Sem incentivar a floração, ou seja, não produz botão. Então isso é o que vai acontecer. Quer ver? Olha outra pergunta. Comprei uma muda de jabuticaba. Que mês devo plantar? E no sol forte ou no meio termo? Bom, se você comprou uma muda agora, vai estar no meio termo, porque agora está fresco. Especificamente agora na parte sul do país, a temperatura diminui um pouco, então está fresco. Pode sim plantar jabuticabeira com esse tipo de característica de friozinho fraco. Só que não podem esquecer de um ponto: qualquer frutífera tropical a menos de 10 graus, algumas até de 15 graus, ela para de crescer, para tudo. Por quê? Ela vai usar toda aquela energia que tem na planta para tentar se proteger do frio. Então ela vai parar. No calor, o metabolismo acelera. Então, assim, o maior combustível de crescimento e metabolismo é o calor. Então, por isso que elas gostam bastante de calor. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Pessoal aí do Agrooficial pode perguntar, Aninha também pode perguntar, todo mundo que tá aqui pode perguntar, gente, tá? Por favor, quem eu não falei que tá aqui, eu acho que eu já respondi tudo que precisava, né? Bom, e aí vamos continuar. Então, dessa forma, a jabuticabeira, vocês bem sabem, é uma frutífera que ela demora. De todas que eu já trabalho e já trabalhei, é a que realmente mais demora para começar a produzir, tá? Eu não quero cortar o sonho de ninguém de ter um pé de jabuticaba vistoso no quintal. Olá, Raquel, boa noite. Quem entrou agora, já aproveito e falar agora, porque senão eu esqueço, tá? Quem tá aqui, MJK Carvalho, né? MJ Carvalho também, boa noite. Muito prazer em te receber. Aproveita o restante aí do nosso encontro. Nem sei que horas são agora,
Mas deixa eu ver só uma espiadinha. Nossa, já são 7 horas, nem parece! Gente do céu, eu converso aqui com vocês e ninguém me interrompe. Fala, Érica, fica quieta que vocês falaram demais já. Mas enfim, existe algum tipo de poda? Oi, agrooficial, existe sim, tá bom? No caso, nós temos alguns bem particular. Por exemplo, tem a poda de condução, que é aquela que nós fazemos já na medida que a muda vai se desenvolvendo na planta, no campo, quer dizer. Então, a partir do momento que a muda vai se desenvolvendo, vai formando os troncos, você pode já trabalhar na arquitetura da planta para que lá na frente você não tenha necessidade de tirar o seu coraçãozinho antes de sair de casa e ficar com dó de cortar um tronco vistoso, mas que você sabe que tá dando sombra. Entendeu? Então, assim, quanto mais cedo a gente trabalhar no arranjo, né? Então, vamos imaginar assim, se aqui eu tô com o meu tronco principal, né? Vamos supor, então os meus dedinhos são as pernadas, eu já vou organizando essas pernadas para não formar uma sobreposição, né? E ainda fazer com que elas cresçam com distância o suficiente para haver troca de ar. Então, se eu fizer isso com uma planta mais jovem, é muito melhor e até mais fácil do nosso coração não doer tanto, porque até então ele não atingiu a maturidade reprodutiva, não é? Quem tem gente que atrasa a capota, eu falo, gente, não tem jeito, tá florescendo, mas precisa fazer ao menos uma vez por ano, então vamos fazer. Aí tem um ponto que eu já tinha falado, se a planta já está grande, cresceu do jeito que ela queria, tem tronco para tudo quanto é lugar, aí você, antes de sair de casa, de novo, tira o coraçãozinho, guarda para você pegar depois, pega a serrotinho e manda ver, tá? Porque é aquilo, como eu tenho 2, vamos supor que eu tenho, esse tronco aqui tá me atrapalhando, eu preciso cortar. E lá de cima tem várias ramificações, só que eu sei que se eu tirar esse tronco, ele vai conseguir abrir muito bem a entrada de luz e a troca de ar. Aonde eu podo, não é lá em cima. Vai cortando de cima aos pouquinho, tuf, corta aqui embaixo. Aí toda aquela parte tem que ser retirada, tá bom? Muitas pessoas não têm o hábito de podar jabuticaba porque elas acham que, como eu já tinha falado, quanto mais tronco, melhor. Não necessariamente. Sem luz, sem flor. Então, quando você vê um pé de jabuticaba que os troncos são meio ralo, poucos, eles são mais produtivos, né? Principalmente aqueles que crescem assim, ó, sabe? Fica com aquela taça aberta, bonita. Eu chamo de taça quando fica com esse formato, tá? Então, os troncos ficam aquela taça aberta, elas dão mais produção, tá bom? E não pode esquecer, tá, agrooficial? Nós temos que pulverizar a cauda bordaleza para que não entre doença e nem que uma água ou qualquer outra umidade também faça com que apodreça aquela área da ferida, tá bom? Então, pode ser a cauda bordaleza ou a pasta, se for poucos cortes, tá? Mais alguém tem alguma dúvida em relação a essa parte? Eu posso dar continuidade? Bom, vamos lá. Então, nessa parte da jabuticaba, a gente tem que também tirar algumas imagens que muitas pessoas têm, né? As pessoas acham que a jabuticaba, como que está presente em grande maioria dos quintais, sítio pequeno, chácara, etc., não é uma frutífera que tem viabilidade econômica. Pelo contrário, gente. São Paulo tem pé de jabuticaba para todo mundo experimentar? Precisa vender um potinho de jabuticaba, mesmo in natura, no zóio da cara? Não precisa, porque jabuticabeira, graças a Deus, como ela é adaptada ao nosso clima,
tropical brasileiro, tá tudo muito bem, lindo e maravilhoso. Então a gente tem uma boa produtividade dela. Não é uma coisa que uma planta que você vai ter que gastar mundos e fundos, tecnologia, equipamento, não sei o que, para você poder ter produção. Não é. Porque ela está adaptada, então produção você vai ter de todo jeito. Se você tiver irrigação, boa cobertura morta, esterco, compostagem, fazer análise de solo, usar realmente o que for recomendado pelo seu agrônomo de plantão, não tem como errar. A gente só vai produzir aquilo que come, tá? Então nisso vocês podem ficar sossegados. Então pode ser uma forma de vocês levarem para grandes centros. Claro que são grandes centros. Você não vai querer vender um potinho de jabuticaba in natura, já lavada e higienizada, numa cidade do campo. Não é? O pessoal vai falar assim, epa, em casa tem jabuticaba, o que eu vou comprar e levar para casa? Mas, numa cidade mediana para maior porte, vale a pena, não é? Que ao invés de você não conseguir armazenar congelado para fazer depois, você pode comercializar. Oxe, por que não? E ainda mais é uma frutífera já adaptada, então fácil manejo, vocês conseguem ter uma produção e renda. Oxe, né? Vamos lá, podemos fazer isso. Obrigada, Agrooficial. Se eu conseguir tirar sua dúvida, eu fico feliz. Posso plantar pé de jabuticaba em vaso provisório? Pode, só que você limita o crescimento. Às vezes você consegue até reduzir a vida útil, dependendo como for. Só que aquilo, você vai ter que utilizar, aqui a Adriana me perguntou, algumas práticas do bonsai, que não é só podar os ramos, vai ter que podar a raiz também. E dependendo do vaso, dependendo do porte da jabuticaba, então tira ele do vaso e bota no chão, se for o caso. E se for provisório, então melhor ainda, né? Fazer muda. Então, a muda é aquilo que a gente tinha falado, Adriana. No caso, por enxertia, que é melhor. Muitas pessoas não têm aquela habilidade de fazer enxerto. Muita gente fala para mim, Érica, você me ensinou a fazer enxerto, mas não consigo. De cada 10 que eu faço enxertia, só meia muda dá certo, né? Exagerando nesse ponto. Então, realmente, é muito difícil porque o que acontece? A gente não pode tem que ser um processo rápido. Os tecidos têm que estar vivos, né? Não pode deixar secar a superfície nem do porta-enxerto quanto no enxerto. A gente tem que fazer com que ele esteja ali vivo, fresco. Porque se de repente ele desidratar, aquela parte superficial onde secou, você pode ter células mortas ali por causa da desidratação. Morrer célula? Morre, só pelo fato do contato com a luz e o oxigênio. Só que se ela secar, eu vou fazer com que esse enxerto tenha menos probabilidade de dar certo. Tem que estar com as lâminas bem limpas. Então passa álcool em gel, lava as mãos, tá? Tenta utilizar tudo que vocês forem usar na enxertinha limpo. Um local que seja controlado, se possível. Então, se de repente o pé de jabuticaba que quer enxertar tá lá no campo, então vamos limpar a mão, deixar, né, a lâmina tem que ser fina, não pode ser que nem lâmina de machado, que ao invés de você cortar o tecido, por ser bem fininho, você vai lá, faz um corte limpo, você vai lá, racha. Aí isso já causou fissura. E quando você une os dois tecidos aí nesse tecido rachado, então aqui o porta-enxerto rachou porque você abriu para pôr o enxerto, aí ali vai ter ar. E o ar impede que ele grude, que a solda, ou seja, a regeneração seja a melhor possível. Então tem que tomar cuidado para não deixar ar.
e não pode secar. Então tirou ali, preparou o enxerto, já na hora coloca. Tem que ser um seguido do outro. Boa noite, Eva Mendes, por ter entrado engenheiro agrônomo, né? Que tá aqui, entrou. Genobre, engenheiro agrônomo Genobre, boa noite. Agrovale, boa noite também. Deixa eu ver se mais alguém entrou. Chácara Recanto do IP, boa noite. E a Chácara Recanto dos IPs fez uma Rios, né? Chamo de Rios, mas foi um Rios usando cobertura morta. Então ele retirou uma massa verde de um mato ali de fora da chácara e colocou na coroa dos coqueiros dele e me marcou. Eu achei o máximo. Isso aí, Recanto dos IP, significa que alguma coisa tá valendo a pena, né? Ficar falando na orelha de vocês. Então, aqui que mais? Vamos ver se tem mais alguém para. Oi, Raquel. Ah, ela me respondeu, né? Deixa eu ver. Edna Nagai. Olá, Lucrécia, boa noite. Ó, o Duarte, ele é meu cunhado, boa noite. Tudo certo? Eita, nós, a família tá em peso aqui, olha. Mas enfim, obrigada por todo mundo estar assistindo, né? Agradeço demais vocês ficarem tanto tempo assim ouvindo as coisas. Eu vou procurar sempre fazer uma live. Não sei se sábado seria tão bom assim para a maioria das pessoas, mas é um horário que eu tenho disponibilidade, porque a minha vida é tão doida. E aí, domingo, o pessoal tá em casa com a família, não vai ficar vendo Instagram, né, Facebook ou YouTube, essas coisas. Então, eu vou tentar fazer com que seja mais frequente, tá? E dependendo da demanda de vocês, eu posso aumentar para mais um dia da semana. Então, vamos lá. E aí, gente, como vocês sabem que eu vou tentar sempre estar aqui, sábado, às 18 horas, horário de Brasília, já anota ali as suas dúvidas, tá? Eu tenho de qualquer coisa. Eu não consigo controlar praga, doença, isso, aquilo, outro. Então, já anota e vem esclarecer aqui, que eu acho válido, tá? Sugestões de live eu também aceito. Falar, Érica, eu queria. Ai, não liga não, que eu tenho uns cachorros ali no fundo que eles são uma benção. Uns trem muito. Então, eles tinham um aqui e sumiu, foi embora. Mas enfim, tá? E aí vamos nos falando. Vem e participe das lives para tirar dúvida. Qualquer coisa que vocês quiserem. E eu tendo disponibilidade, tendo essa possibilidade, eu venho e falo para vocês. E vamos aqui sempre tentar nos encontrar nesse horário, tá bom? Muito obrigada, boa noite. Vamos curtir esse sabadão. Aqui tá frio, ó. Saí do Mato Grosso do Sul hoje de manhã, tava um vento gelado. Mas enfim, boa noite. Bora descansar que a gente merece. Até mais e até a próxima.